Como que faz para decorar uma sala bem pequena? Que é o caso dessa da Gleice aqui, que eu fiz o café com decoração na semana passada. Então, se você mora numa casa ou num apartamento que tem uma micro sala e não quer se desfazer dos seus móveis, fica nesse vídeo que eu vou te ensinar a decorar com eficiência, com praticidade de pé no chão. E vou fazer isso usando como exemplo a casa da Gleice, que já é um sucesso aqui na internet. Então agora começa mais um Como Decorar com Thaís Bittencourt, que no caso sou eu. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Thaís, eu sou designer de interiores e há quase 10 anos eu trabalho com projetos de baixo custo. Esses que fazem as pessoas realmente deixarem suas casas lindas sem ter que ficar colocando móvel planejado, sem ter que fazer obra, destruir ou comprar tudo novo. Então aqui nesse canal você vai achar sempre vídeos assim, onde eu descomplico a decoração e te ensino a decorar do zero. Então já me segue, já ativa o sininho, porque toda quarta-feira tem vídeo novo aqui no canal. E como eu falei, hoje a gente vai falar sobre a casa da Gleice, né? Eu vou usar a casa da Gleice como exemplo para contar como é que você faz para pensar nas soluções deste microambiente que é a sua sala. Primeiro deixa eu contar como funciona o café com decoração, né? A gente tem aquela entrada lá, oi, tudo bem, moça? Você troca um café por uma decoração? Mas na verdade eu já fiz uma pré-seleção daquela pessoa, então eu já recebi fotos da pessoa, né, no meu celular, no WhatsApp, porque eu gosto de saber o que a pessoa gosta antes de decorar. Não adianta eu chegar lá e falar assim, eu vou mexer em tudo aqui, mas não deixar a casa com a cara da pessoa que é a dona da casa, concorda? Não adianta eu colocar alguma coisa que eu acho que vai ficar bom ou que eu gosto. Então eu gosto de me preparar nesse sentido. Então foi o caso da Gleice. Antes de a gente começar, a Gleice me mandou as fotos da sala dela e eu perguntei, tá, e o que você gosta? E ela me mandou algumas referências de salas que tem essa pegada meio étnica, como vocês podem ver nas referências. A partir daí, eu já sabia mais ou menos qual seria o estilo que eu traria para essa casa, como que eu ia fazer as composições, quais são as estampas. Você percebe que as estampas têm preto e branco, tem linhas, né? Traz essa pegada meio étnica. A gente acaba visitando mentalmente, assim, outros lugares, né? Você tá se imaginando, assim, em lugares como, de repente, Egito, África, essas coisas que carregam essa história. Aí eu perguntei também se ela tinha coisas que a gente podia usar. E ela me trouxe, na hora, esses tecidos. Daí desse tecido aqui, que eu achei que tinha uma estampa meio étnica também, eu resolvi trazer a paleta de cores. E aí por isso que eu pensei num tom de mostarda, num tons de azul, para integrar a este tecido. Então esse tecido tem uma cor vibrante que não é muito étnico, as cores étnicas são mais fechadas, né? Tem essa coisa mais terrosa, mas eu quis aproveitar. Então eu imaginei da gente fazer essa mistura destes tons do tecido para esses outros tons mais terrosos também em verde, azul e amarelo, só que daí mais fechados. Então, a partir daí, eu escolhi que a sala ia ter uma cor. E essa cor eu poderia transitar nesse verde, nesse azul ou nesse amarelo mais fechados. Eu achei por bem, já que era muito pequena, não escolher um azul fechado, nem um verde fechado, e para o amarelo, que é um tom um pouco mais aberto, né? Um pouco mais claro nesse sentido. Tô parecendo confusa, mas vocês vão ver como tudo isso vai alinhavar no final, tá bom? Então tá, esse foi o caminho pra gente iniciar. Eu sabia a cor que eu ia colocar na parede, e aí eu precisava escolher qual era a parede. Mas para isso, antes a gente precisa entender, ok, entendi o que fica, que no caso é o rack, que no caso é o sofá, não tinha muito além disso, né? Entendi qual vai ser o estilo, que é o estilo meio étnico, entendi qual vai ser a paleta de cores, tudo isso definido. Agora eu preciso entender realmente como é que vão ficar os móveis. Os móveis estão na melhor disposição? Imediatamente eu percebi que não, porque a porta não abre por inteiro. Então eu pensei, poxa, por que não a gente girar esse sofá para uma parede onde ele se encaixe melhor? Ainda assim, fica um pouco na passagem ali de quem vai para a cozinha, porque é um sofá grande. Mas é melhor do que você abrir já num trambolhão, sabe? Você tem esse respiro quando você entra em casa e isso faz toda a diferença. Então eu sempre falo, né, tem muita gente, por exemplo, tem 2 sofás na sala e às vezes um sofá está na frente do outro, tipo, será que é necessário mesmo esse segundo sofá? Será que você não pode vender esse sofá e trocar por uma poltrona? Ao invés de ficar com 2 sofás, ficar com uma poltrona e um sofá? Então, pensar nesses espaços, ver se realmente você está fazendo o melhor uso deste layout. E aí, o que a gente precisava, então? Deste lado o sofá, do outro lado de frente a TV, né? Não na parede lateral. Eu também vejo isso muito frequente nas casas. A TV na parede lateral, gente, a parede é na frente do sofá. A não ser que seja assim, completamente inviável, aí você usa uma TV, então, com um suporte articulado,
né, com um braço, que aí você pode fazer esse movimento aí de virar a TV quando for usá-la. E no dia a dia ela fica rente à parede. Aí, pra colocar essa TV ali nessa parede, a gente só precisaria de tomada, porque tinha uma tomada, ela só estava desabilitada. A gente, então só precisou habilitar essa tomada, mas estava tudo em ordem. E aí que a gente começa a decorar. Então entendemos como vão ficar as coisas. Sofá aqui, TV aqui, a gente vai definir todo o resto. E aí, o que eu quis trazer? Como ela tem essa passagem aí, que vai pra cozinha, que já tem o recorte, e ela tem um pé direito alto de quase 2,70, eu quis ajudar a gente a decorar num ambiente menor, mas sem fechar demais. Então, o que eu fiz? Fiz uma pintura que venha desta altura dessa parede, ou seja, eu diminuí esse pé direito para ajudar a gente a decorar só nessa parte e não numa parede inteira. Só que eu fiz essa pintura dando sequência para outra segunda parede também, para que a gente alongue. Porque se eu fizesse só a parede do fundo ou só a parede da TV, eu ia afunilar. Numa sala pequena a gente não quer isso, numa sala pequena a gente quer alongar. Então eu dei sequência em duas paredes. Eu diminuí o pé direito, mas eu alonguei essas paredes quando eu dei a sequência com esse amarelo ocre mostarda. Outra coisa que é importante, uma iluminação boa, né? Quanto mais iluminado, mais a sensação a gente tem de que o ambiente é maior. No momento que eu tirei o branco da parede e apliquei o ocre e o mostarda, este ambiente tende a dar uma diminuída porque eu escureci, mesmo eu tendo alongado. Então, eu quis trazer uma iluminação que tivesse mais potência, né? Então, ao invés de, acho que tinha 2 lâmpadas capengas lá em cima, eu coloquei um trilho, e aí eu trouxe, até aproveitei para trazer um trilho preto, porque a minha paleta permitia isso, porque tem essa questão étnica do preto marcante em alguns detalhes, né? E aí eu distribuí com 3 spots, 3 lâmpadas de 3000K, que são, né, um LED branco quente, 9 watts, ou seja, a gente tem ali no total 27 watts, né? São 3 lâmpadas de 9 watts. Fiz a conta certa, né? É isso. Tá certo. E eu não queria me desfazer daquele rack dela, mas ao mesmo tempo, o rack hoje meio que perdeu a função, né? Vamos e convenhamos, rack perdeu a função ultimamente, porque a gente não tem mais 1 milhão de equipamentos, DVD, caixa de som, videogame, às vezes até tem em algumas casas, mas assim, na maioria das casas é basicamente a TV que faz tudo, porque a TV é smart. Então, não precisa mais você ter o rack, tirando para ter um elemento decorativo, ou para te ajudar a preencher a parede, ou se você quer guardar alguma coisa ali dentro, que às vezes nem é alguma coisa referente à TV, você pode guardar, de repente, o brinquedo das crianças, que é bem comum da gente deixar na sala no rack. Mas nesse caso, eu não queria me desfazer do rack, porque eu achei que tava cabendo algumas coisinhas ali da Glaze. Eu queria que ele ficasse embaixo da TV, porque naquela parede longa ali, ele ia ficar pequeno. Não fazia sentido ele ali. Fora que, assim, ia ser mais um elemento pra porta de entrada. Lembra que eu falei porta de entrada, aí de repente você já vê um elemento? Então, assim, porta de entrada eu queria só a TV, que a TV tá rente. Se eu tivesse um volume ali, ia ser mais alguma coisa impactando dentro dessa sala pequena. Eu queria uma coisa limpa. Então, o que eu fiz? Encaixei na parede de fundo esse rack. Porque dali eu meio que criei um hallzinho de entrada. Então, rack encaixado ali, eu achei que o brancão ia quebrar demais aquela coisa que a gente tava falando do étnico. Podia, tá? Porque o branco está na paleta. Mas eu achei que a gente podia dar uma amenizada nesse branco. Então, eu tinha um adesivo, que aí eu adesivei com essa coisa amadeirada. Então, já ficou bem melhor ali. E aí, eu precisava subir esse olhar, né? Pensa nisso. Então, encostei o rack ali pra não deixar ele sozinho, flutuando nessa parede. Eu preciso fazer uma composição aqui, pra eu encaixar ele ali. Então, como é que eu compus? Com um espelho. Eu adoro ter um espelho logo na entrada de casa. Não gosto de ter o espelho pra refletir e parecer que o ambiente é maior. Não caia nessa roubada, tá? Roubada. Porque o espelho tende a refletir tudo, inclusive a bagunça. Então, assim, se não tiver um ambiente, assim, muito chuchuzinho, você vai ficar refletindo coisa que você não quer. Então, saiba o que é que você quer refletir na hora que você usa o espelho. Nesse caso, eu quis usar um espelho não muito grande, mas de uma proporção boa, que casasse bem ali com o tamanho do rack, com o tamanho da parede. Eu até coloquei ele deslocado, né, pra fazer um charme. E eu gosto dessa coisa de
do espelho na frente de casa, que eu falo porque tem essa coisa de que ele vai refletir as energias negativas que entram na sua casa. Então, se você é uma pessoa ou você tá entrando com alguma coisa ruim, essa coisa ruim já é refletida e já sai pra fora de casa também. Aí, como eu falei, coloquei ele deslocado, então neste canto aqui, aí eu posso ter uma composição de adornos, de elementos que você tem em casa, que foi o que eu fiz. Com exceção de um prato que eu coloquei ali, que eu achei que tinha uma figura étnica pra gente amarrar tudo isso, o resto eram coisas da Gleice. Então, que foi o porta-retrato da mãe, que era um macramê que eu tinha achado no quarto dela, e o relógio que era da avó. Na hora que eu faço essa composição, aí eu junto tudo. Então, como é que eu faço pra juntar tudo isso? Então, a primeira coisa é o espelho, que tá numa altura correta, nem muito alto, nem muito baixo. Então, lembrando que você tem que conseguir ver a sua cara, que é pra isso que é o espelho. Então, ele vai estar mais ou menos o meio dele, assim, a 1,50, 1,60 do piso, tá? Primeira coisa. Daí, quando eu for compor alguma coisa junto com o espelho, ou com um quadro que seja, eu não posso colocar muito distante, porque, na verdade, eu tô fazendo tudo isso um grande conjunto do rack, certo? Eu tenho o rack, eu tenho espelho e eu tenho outros adornos. Essas coisas, elas têm que estar minimamente juntas para fazerem parte desse grupo. Então, essas coisas vão estar colocadas também numa altura que seja mais ou menos na altura do olhar, né? Esse grupo, não necessariamente individualmente, mas o grupo da composição está na altura do olhar. E a distância entre essas coisas também é importante para que elas sejam um grupo. Então, vai estar mais ou menos ali entre 5 a 10, 15 centímetros de distância entre elas. Não é na proporção da parede, não é para espalhar na parede, é para que elas sejam um grupo. Este lado de cá tá resolvido e eu terminei elevando o olhar com uma planta. Então, a gente aproveita para trazer um verdinho, a gente aproveita para trazer mais um tom da paleta de cores. Então, eu escolhi um vaso azul para compor aquela paleta de cores que eu tinha selecionado antes. E aí, como eu falei, eu trouxe essa planta que tava lá no quintal da Gleice, que a tia dela tinha feito mudinha e tava num balde desse tipo de cloro. Então, passei para esse vaso alto, com uma planta alta. Então, isso equilibrou o olhar da planta, os adornos, o espelho e o rack. Na hora que eu coloquei, eu achei que em cima tava faltando coisa. Aí, o que eu fiz? Fui lá no quintal de novo, achei que ela tinha uma espada de São Jorge também. E aí, plantei ela numa cumbuca da Gleice mesmo, que tava na cozinha dela, uma cumbuca de barro, de argila. E aí, coloquei no alto, fiz um hanger de macramê, pedi pro Diego parafusar uma cantoneira pra gente colocar esse hanger ali naquela emenda da pintura que a gente fez em ocre. Então, a cantoneira ficou na parte branca, quase não se vê, e aí a gente tem esse hanger, né, que é esse pendurador de planta descendo, fazendo esta altura. Planta que desce, planta que sobe, e aí todos esses outros elementos. Tô falando que dá pra amarrar tudo isso. Aí a gente vai pra resolver a parede da televisão. Então, a televisão foi pra parede num suporte articulado. E aí vou te dizer por que eu coloquei essa TV no suporte articulado. Eu ia colocar ela num suporte simples, mas como a tomada não estava exatamente atrás, eu sabia que eu ia vir caminhando com um fio por ali, eu queria poder esconder esses fios atrás da TV com uma régua, porque ali precisava ligar a TV, precisava ligar a antena, que ela tem, a antena digital, e tinha mais alguma outra coisa que ela precisava ligar, que eu não lembro o que é. Então eu queria deixar umas tomadas fáceis atrás, sem a gente ter que ficar passando canaleta, sem eu ter que colocar eletrofita, porque essas coisas também eram possíveis, mas eu queria alguma coisa ainda mais prática que isso. Então eu aproveitei para fazer esse adorno, né? Então, colocamos a TV na parede. A TV vai, gente, numa sala de estar a 1,20 m de altura, o eixo dela, o meio dela, entre 1,10 e 1,20. Eu gosto sempre de colocar 1,20. Por que isso? Porque, além de ficar proporcional ao tamanho da parede, é a altura perfeita, principalmente esse motivo, é a altura perfeita para você assistir, sem ter que assistir a TV assim ou assim, né? O certo é a gente sentar no sofá e assistir a TV confortavelmente, de uma maneira ereta, reta,
e sem ter que ficar assim. Por isso que eu falei de não colocar a TV na outra parede, né? Nem assim, nem assim, nem assim, nem troncho. Porque isso aqui, pelo amor de Deus, isso aqui vai te dar problema na coluna, vai te dar dor de cabeça, tá? Então, você vai assistir assim. E pra isso, você precisa colocar a TV, seja num rack ou, a minha preferida, na parede para que fique nesta altura. Então, é isso. Então, colocamos a TV na parede, com o meio a 1,20 m do chão, num braço articulado, para que sobrasse este espaço atrás. Eu não tenho interesse que essa TV fique mexendo, mas eu tenho interesse dessa distância da TV para a parede, justamente para eu colocar essa régua. Então, eu fui lá na Shopee, coloquei a minha régua nessa extensão, na verdade, que eu comprei com fio de tecido preto e branco. Olha lá o estilo étnico passando por aqui de novo. Então, super baratinho. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link de todas as coisas que eu usei nesse projeto, que eu comprei na Shopee, aqui na descrição desse vídeo, tá? E aí, então, a gente vem com esse fio passando. E aí eu falei, tá, e aí, como é que eu vou mostrar esse fio? Eu vou botar esse fio aonde? Falei, vou pendurar ele. Então, eu pensei em a gente ter uns cabideiros, né? Que são os ganchinhos para pendurar bolsa, casaco. No entorno desta TV, assim, a gente preenche a parede sem ficar colocando um monte de coisa. E eu posso fazer uma brincadeira com esse fio. Então, eu fui lá, dei um laço neste cabide e botei essa régua, essa extensão para trás da TV. Quem assistiu o vídeo sabe também que eu apareci com um cordão, um colar, que é da Glace, lindo, amarelo, que eu achei que tinha tudo a ver com a nossa proposta, tanto de estilo quanto de cores, e pendurei ali junto, fazendo um charme. Você viu como é muito mais simples do que você imagina, né? Então a gente resolveu a parede da televisão, né? Temos televisão, temos cabideiros que ajudam a compor em diferentes alturas. Temos a continuação dessa parede criando um hallzinho de entrada já com um verdinho. E agora era resolver essa parte do sofá. Aquele tecido que a Glace me deu, eu ao invés de transformar em almofada, como a Glace tinha me pedido, eu resolvi transformar em alguma coisa que fosse fazer mais volume para essa sala, fosse ter mais efeito, que é um quadro, que na verdade não é um quadro, acabou se tornando tipo uma bandeira, um pôster. Por quê, gente? Atrás do sofá é um lugar importante para se decorar. Só que é uma parede muito vazia. E aí, pra gente colocar muitas coisas ali, a gente ia gastar dinheiro, né? Sei lá, em qualquer adorno. Cestaria, ia gastar R$200. Ia fazer uma composição de quadros, ia gastar R$400. Sei lá, qualquer coisa que a gente fosse fazer ali ia ser relativamente impactante, né? No financeiro. E eu quero mostrar pra vocês que realmente a gente pode economizar e decorar com pouco. E por enquanto eu não consigo nenhum patrocinador para esse projeto, esse dinheiro todo tá saindo da minha conta. Então, assim, é mais um motivo pra gente fazer tudo com economia de verdade. Então, o que eu quis fazer que causasse um grande efeito, né? Olha que maravilha, ao invés de eu ficar juntando vários quadros grandes, ou vários quadros pequenininhos, ou várias cestarias, que ia ser um esforço muito grande para eu juntar um monte de coisa e eu ia gastar um monte de dinheiro para essa parede importante que é atrás do sofá, por que não uma coisa só grande, que é esse tecido que eu acabei nem cortando, então assim, se a Glace depois quiser usar esse tecido, depois ela pode usar. O que eu fiz? Coloquei 2 bambus, que eu tenho bastante bambu aqui no terreno, partimos o bambu ao meio, fechamos isso com um sisalzinho e colocamos na parede com um preguinho e isso virou uma bandeira, que também é uma coisa super étnica, né? Então a gente tem a textura do tecido, não é um tecido muito texturado, mas a gente tem a textura, tem a estampa, traz a coisa da corda, do material orgânico do bambu e a gente termina de amarrar tudo assim. Do lado do sofá, eu quis trazer, para não ficar um vazio também muito grande e também para dar um charme, é bom ter uma luzinha gostosa, né? Para você, assim, entre em casa no final do dia e não ter que acender a luz do teto, pá, na cara. É bom a gente começar a desacelerando o corpo, ajudando o nosso ciclo circadiano e colocando luzinhas mais amenas, mais cenográficas, como eu gosto de falar, né? Porque quando você vai receber os amigos, você não acende todas as luzes da casa. Você acende um abajur, acende uma luzinha aqui, poxa, fica muito mais agradável, fica um clima mais romântico, mais gostoso. Então, gosto de ter essas luzinhas. Então, nesse caso da casa da Glace,
Porque normalmente eu coloco no rack, tá? Essa luzinha. A gente não tem rack. Então eu quis colocar ao lado do sofá. Também não queria colocar em cima de uma mesinha, porque assim a gente ia começar a ocupar espaço que ela não tem. Então eu coloquei na parede, que chama arandela. Uma luminária também super baratinha, preta, para combinar com a luminária de teto, para combinar com outras coisas decorativas que a gente tem preta, que tá na nossa paleta de cores, com uma lâmpada LED 3000K 7 watts, que é um pouco menos intensa que a lâmpada que tá no teto. Deixei o fio à mostra mesmo, que vai numa tomada que tinha ali ao lado do sofá. Maravilhoso, resolvido. E aí, quando eu fui achando as coisinhas da Gleice, que a gente poderia usar, eu achei esses azulejos que a gente colocou ali nessa altura. Essa altura é a correta, Thaís? Não, essa altura não é uma regra. Isso aí a gente faz que é pra dar um charme. A altura certa das coisas que vão na parede é essa que eu falei pra vocês, a altura do olhar, entre 1,50 e 1,60 do piso, o meio dessas coisas. Nesse caso, foi uma coisa que é pra realmente mudar um pouco, né? Tirar um pouco do óbvio. Então eu quis trazer esses elementos ali pra fazerem companhia pra essa arandela. Poderiam estar em outro lugar também, mas também como são muito pequenininhos, eu ia ter que compor com outros elementos, tá? Então tenha isso em mente. A cortina da Gleice eu não quis mexer, tá? Porque seria mais um investimento também, mas o correto seria que ela fosse até o chão. Eu achei que como ela estava numa textura adequada, como não ia fazer assim tanta diferença no projeto, eu não quis mexer. Mas eu trouxe sim umas mesinhas também super baratinhas que eu comprei na Shopee, pretas, com um design bem leve. Eu acho que isso é importante, né? Como eu fui comprar, eu podia fazer essa escolha de escolher uma mesa que tivesse um desenho leve e limpo. Então você vê que o tampo é fininho, os pezinhos quase não tem peso, quase não tem valor para este móvel. Então eu quis alguma coisa que realmente não pesasse nessa composição e aí eu coloquei ali na lateral do sofá. Que lembrando, gente, esse sofá é realmente enorme, mas a gente não vai trocar, porque sofá é uma coisa muito cara, né? Então assim, sofá, se ela fosse comprar um barato, ela ia comprar um por R$2.000. E assim, nem seria um sofá de qualidade. Então assim, é melhor a gente não mexer no que tá funcionando, mesmo com o rombo que o Kevin fez. O Kevin é o cachorro dela, que o Kevin fez no estofado. O que eu resolvi com nesse rombo? Coloquei uma manta, que era uma manta que a Gleice mesmo tinha, que eu achei que tinha tudo a ver com a proposta, tanto da textura quanto das cores, essas cores meio terrosas, né? O amarelo, o laranja fechado e tudo mais. Escondi o rombo e aí terminei de decorar com as almofadas. As almofadas sempre ajudam a amarrar esse estilo, essa estampa. Então veja como eu trouxe os tons de azul, de branco, de preto, de off-white, de terracota, todos para essas almofadas para a gente terminar de amarrar essa decoração. Eu gosto de fazer composição de 2 ou 3 tipos de almofadas em tamanhos diferentes. As estampas, nesse caso, eu quis realmente mesclar, não fazer conjuntinho, justamente porque eu tava querendo trazer essa coisa étnica. Mas se fosse uma coisa um pouco mais contemporânea ou de algum outro estilo, eu provavelmente teria escolhido almofadas lisas misturadas com estampadas ou almofadas numa cor só, sabe? Nesse caso, eu queria trazer justamente essa diversidade. Para terminar, o piso da Gleice não é horroroso, é um piso normal, simples, mas eu queria também trazer um pouquinho de textura para esse espaço. Inclusive, eu tinha comprado um tapete de crochê. Mas a tia da Gleice me chegou na hora que eu tava indo pegar o tapete para colocar no chão, ela falou assim: ai, eu achei isso aqui também, que era da mãe da Gleice. Você acha que combina ou você acha que é muita coisa? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não tinha como a gente estar mais em sintonia do que isso. Eu falei, lógico que vai pro piso. Era um tamanho maravilhoso. Eu não queria colocar um tapete muito grande nessa sala, atente-se isso, também é uma sala pequena. Nesse caso, a gente tem logo que a gente ia entrar a porta. Se eu coloco um tapete grande, essa porta ia ficar pegando no tapete. Isso é um saco no dia a dia, né? Não funciona, a não ser que você tenha realmente uma porta mais alta, que passe por cima desse tapete, um tapete estreito. Não seria o caso ali. Então, assim, eu não podia colocar um tapetão. O que eu fiz? Falei, vou colocar um tapete redondo. Então, já tinha comprado um de crochê quando a tia da Gleice chegou com essa preciosidade. E aí, ele foi pro chão. Só que eu senti também que a gente precisava trazer um pouco mais de textura do que só o crochê. E aí, eu trouxe a textura da palha,
que já aparece nas cordinhas de sisal, que já aparece ali num elemento que tem ali um suplá que foi colocado na parede, no hanger, onde mais tem? Enfim, que eu já tinha distribuído ali pelo espaço, eu quis trazer para o piso também. Olha, eu acho que não esqueci de contar nada para vocês do que foi feito, mas para vocês verem como parece complexo, mas é realmente muito simples. E aí, nesse caso de uma sala pequena, né, o menos é mais, principalmente com relação ao mobiliário, né? Não adianta a gente ficar enchendo, como eu falei, colocar um painel, colocar um rack, ia ser demais. Então é melhor a gente trabalhar com menos coisas, que eu até acho que tem bastante coisa nessa sala, mas porque o estilo da Gleice permitia, né? A gente tem esse efeito super bem decorado com pouca coisa, porque foi pouquíssima coisa que eu realmente trouxe de fora, que eu comprei para colocar nessa sala. O resto, basicamente, já estava ali na sala da Gleice. Como eu falei, eu vou deixar todos os links da Shopee para vocês verem aqui, se você quiser copiar alguma coisa na sua casa também. Vou deixar aqui embaixo também o link para você se inscrever no Decoração Pé no Chão, que é o meu curso onde eu te ensino a decorar assim, exatamente como eu te mostrei aqui, em 7 passos, te ensinando a pensar sobre o seu estilo, sobre quem é você, o que você gosta, o que você quer reaproveitar e também com instruções práticas do que fazer em cada ambiente. Eu estou encerrando as vendas desse curso, então o mês de maio vai ser o último mês para você se inscrever, pelo menos agora em 2025. Eu não sei se eu vou reabrir. Então, por causa disso, o curso está com 50% de desconto, ou seja, de R$ 294 por apenas R$ 147. Você aprende a decorar qualquer ambiente. Além disso, você nessa promoção tem acesso vitalício, ou seja, a vida inteira você pode assistir o conteúdo desse curso. Então é legal para você que não sabe se necessariamente vai ter tempo de assistir ele agora. Você pode assistir ele ano que vem, se você quiser. E também você vai ter acesso a tirar dúvidas por 1 ano. Esse sim é por 1 ano, tá? Porque eu respondo mensalmente todas as minhas alunas e todas as dúvidas que chegam. É isso, falei com uma vozinha mais triste, porque eu realmente tô triste em encerrar as vendas desse curso. Tão lindo e que já ajudou quase 4.000 alunas aí a transformarem as suas relações com as suas casas. Mas eu tô num outro momento, né? Quem me acompanha no Instagram sabe que eu tô dando um tempo das redes sociais, tô me dedicando a outros projetos. Um deles é estar aqui no YouTube, que é uma coisa que eu tenho sentido muito prazer, que eu tenho mais fôlego, que eu consigo conversar sem ficar pensando muito em tempo, em gancho, sabe? Eu tô fazendo com muito mais prazer. E se você ficou até o final desse vídeo, não deixa de curtir, você me ajuda muito por aqui. Deixa seu comentário também para saber o que mais você quer ver, o que mais você gostou aqui na casa da Gleice, ou quais outras abordagens você gostaria de saber, que dúvidas você tem sobre decoração, para fazer o material e te trazer na próxima semana, tá bom? Eu te espero na próxima quarta. Um beijo!